Olá, meus amigos. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Luciano, sou teólogo, escritor, tenho 4 livros escritos em teologia, tenho uma especialização e um mestrado em teologia. E hoje estou aqui para mais um assunto bem polêmico relacionado à teologia, mais precisamente à teologia sistemática. O tema de hoje é sobre o calvinismo e o arminianismo, ou como alguns preferem, calvinismo versus arminianismo. Por que versus? Porque hoje nas igrejas nós temos um debate muito acirrado entre aqueles que defendem o calvinismo e também aqueles que defendem o arminianismo. Para você que está assistindo esse vídeo, já é formado em teologia ou está fazendo a faculdade de teologia, ou algum curso bíblico livre, ou é membro de uma igreja e está por dentro dos temas relacionados à salvação, né? Ao qual nós chamamos de soteriologia, você já sabe o que é calvinismo e o que é o arminianismo. Mas a maioria das pessoas, elas não conhecem o termo calvinismo e também o termo arminianismo. E muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, frequentam determinada denominação, e elas não sabem o que significam esses termos. Às vezes o pastor, ele faz uma pregação, né, uma homilética, certo? Prepara um sermão e tal. E dentro desse sermão que o tal pastor faz, tem uma tendência às vezes calvinista ou uma tendência às vezes arminiana. E os leigos que estão ali sentados nos seus bancos, ouvindo a pregação do pastor, da liderança da igreja, eles não conseguem perceber isso. Por quê? Porque eles não sabem o que é o calvinismo e o que é o arminianismo. Muito bem. Antes de darmos continuidade, nós temos que entender o contexto histórico. O calvinismo, ele surgiu, muitos afirmam que surgiu através dos escritos de João Calvino, mas as ideias calvinistas já existiam muito antes de Calvino. Por exemplo, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, já tinha uma forte tendência ao método calvinismo de preparar o estudo teológico, né? É lógico que Agostinho, que viveu no século III, no século IV da era cristã, ele viveu cerca de 1000 anos antes de Calvino. E em momento algum, naquela época, se usava o termo calvinismo, por exemplo. Da mesma forma, o arminianismo, que surgiu um pouquinho depois da época da Reforma, através de Jacó Armínio, já existiam pessoas que defendiam o humanismo, por exemplo, que defendiam um modelo arminiano, mas o termo arminiano também não existia antes de Armínio, né? Vale ressaltar que o termo calvinismo vem de João Calvino, o teu sobrenome, e o termo arminianismo vem também de Jacó Armínio, o sobrenome dele também. E é lógico que dos últimos 500 anos para cá, nós tivemos um debate acirrado entre as igrejas, relacionado àqueles que defendem o calvinismo e também àqueles que defendem o arminianismo. Nesse vídeo eu quero colocar uma definição do que vem a ser o calvinismo e também uma definição do que vem a ser o arminianismo. Vamos começar com uma definição do arminianismo. O que é o arminianismo? Muito bem. O arminianismo, ele defende 5 pontos. Primeiro, ele defende que o homem é totalmente depravado. Segundo, ele defende que Jesus morreu na cruz por todos. Terceiro, ele defende que a eleição depende da condição do homem, baseado na fé. Quarto, ele afirma que o homem ele pode cair da graça, ou seja, resistir ao Espírito Santo. E 5, que o homem não tem como perseverar na fé, ele pode cair. Isso são 5 pontos adotados pelo arminianismo mais tradicional, o arminianismo clássico. Mas nós temos também o calvinismo, que afirma o seguinte, que o homem ele é totalmente depravado. 1. Afirma também que a expiação ele é limitada, que Jesus morreu apenas pelos eleitos. 2. Afirma também que a eleição ela é incondicional, ou seja, não depende do homem, sim a soberania de Deus. 3. Defende também que o homem não tem como cair da graça, não tem como resistir ao Espírito Santo. 4. E defende que o homem ele consegue a salvação através da perseverança dos santos. 5. Muito bem, tendo uma visão geral sobre o que é o calvinismo e também sobre o que é o arminianismo, vamos agora para uma definição generalizada do calvinismo e uma definição generalizada do arminianismo.
Vamos começar na definição do arminianismo. Arminianismo é o seguinte: o contexto arminiano afirma que a eleição é quando Deus elege as pessoas com base na fé antevista. Ou seja, antes da pessoa crer, Deus já sabe quem vai crer, quem vai ter fé e quem não vai ter fé. É o ato soberano de Deus, em graça, por meio da qual ele escolheu, Deus através de Jesus Cristo, para a salvação, todos aqueles que ele sabia, Deus de antemão, que o aceitariam. Ou seja, Deus já sabia antes da formação do homem, quem iria crer e quem não iria crer. Alguns arminianos falam que Deus já sabia antes da formação do homem quem iria crer. E alguns falam que após a formação do homem, Deus já sabia quem iria crer. Bom, isso faz com que a presciência, ou seja, o conhecimento antes de Deus, não inclua qualquer ação eletiva pré-temporal da parte de Deus. Essa forma de pensar dos arminianos se refere à determinação de Deus, desde a eternidade, de salvar alguns indivíduos com base na fé prevista desse indivíduo. Ou seja, muitos afirmam que antes mesmo da existência dos seres humanos, Deus já sabia de antemão, através do seu pré-conhecimento, através da sua presciência, quem iria ter fé para ser salvo e quem não iria ter fé para ser condenado. Então, o que acontece aqui? Essa forma de pensar dos arminianos se refere à determinação de Deus, desde a eternidade, de salvar alguns indivíduos com base na fé prevista desses indivíduos. Considera que a eleição ocorre em vista da fé futura. Os arminianos rejeitam a doutrina da eleição calvinista e faz o ato do homem preceder o ato de Deus, ou seja, aquele homem ele vai ser salvo através da fé. Mas Deus sabe de antemão quem são as pessoas que vão ter fé. Então o que acontece? E tem sim uma divisão arminiana nessa questão, porque muitos arminianos afirmam que após a criação do homem, Deus sabe quem vai ter fé e quem não vai ter fé. Outros afirmam que antes da criação do homem, Deus já sabe de antemão quem vai ter fé e quem não vai ter fé vai ser salvo. Outra forma de se expressar o contexto arminiano é através da ideia de que a escolha de certos indivíduos para a salvação feita por Deus, antes da fundação do mundo, baseou-se na sua presciência de que eles responderiam ao seu chamado, ou seja, antes de que o homem fosse criado, antes da formação do homem, antes da existência do homem, Deus já sabia, através do seu conhecimento, do seu pré-conhecimento, ele já sabia quem iria ter fé para ser salvo e quem não iria ter fé para ser condenado. Deus, ele elegeu, portanto, somente aqueles que ele sabia que iriam crer no evangelho livremente de si mesmos. Portanto, a eleição, ela foi determinada ou condicionada pelo que a pessoa haveria de fazer. A fé que Deus previu e sobre a qual Deus fundamentou a sua escolha, não foi dada ao pecador por Deus, não, mas resultou do livre-arbítrio humano que coopera com a atuação do Espírito Santo. Deus escolheu aqueles que sabia que iriam, por seu próprio livre-arbítrio, o livre-arbítrio do homem, escolher a Cristo. Portanto, Deus escolheu as pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, baseado em sua presciência, isto é, Deus previu quem aceitaria a salvação baseado na fé. Essa salvação ocorre quando o pecador escolhe a Cristo, pois o pecador deve exercer sua própria fé para crer em Cristo e ser salvo. Temos aqui um modelo monergista condicional de salvação. Por que monergista? Porque Deus está em primeiro plano. Por que condicional? Porque depende da fé do homem para ser salvo. Mas aqui é um modelo não sinergista, e sim monergista. Só que não é monergista incondicional, ou seja, totalmente de Deus. É um monergismo condicional. Deus controla tudo baseado na fé daqueles que vão ser salvos, porque Deus sabe de antemão quem vai crer para ser salvo. Então, esse modelo arminiano de pensar é um modelo voltado não para o sinergismo, mas um modelo voltado para o monergismo, levando em consideração que, como Deus prevê antes da criação do homem quem vai ser salvo, nós temos um modelo monergista baseado na fé do homem
que nos leva ao modelo condicional. Então, o que acontece? Muitos arminianos defendem hoje que depois da formação do homem, Deus vai ver quem vai ter fé para ser salvo. Mas aí nós estamos entrando no modelo sinergista. Se nós formos estudar os arminianos clássicos, aqueles lá da era após Calvino, ou seja, após a Reforma, eles vão ensinar que Deus, antes mesmo da formação do homem, ele já previu, através da sua presciência, quem iria crer para ser salvo. Aí no decorrer dos anos, essa posição foi mudando um pouco, porque eles começaram a falar que não, que Deus começou a prever quem iria ter fé baseado na fé do homem após a formação do homem. Eu, particularmente, se for para escolher um desses dois pontos de vista, eu fico com o monergismo condicional, ou seja, Deus sabe de antemão, antes da formação do homem, quem iria ter fé para ser salvo. Lembrando que isso é o arminianismo e não é o calvinismo. Agora nós vamos estudar o calvinismo, ok? O calvinismo, ele é o seguinte, ele sempre é o oposto do arminianismo nas seguintes questões. Primeiro, enquanto que os arminianos defendem a tese que a eleição ela é condicional, ou seja, a eleição depende da condição do homem para ser salvo, os calvinistas falam que não, a eleição é incondicional. Deus é totalmente soberano para escolher quem vai ser salvo. Da mesma forma, enquanto os arminianos afirmam que a expiação ela é ilimitada, ou seja, Cristo morreu na cruz por todos, os calvinistas falam que não, a expiação ela é limitada porque Cristo morreu na cruz pelos eleitos. E por aí vai. O que os arminianos e os calvinistas concordam é que o homem é totalmente depravado. O homem é totalmente depravado, o homem não tem como ele se autopromover a sua salvação. Quem ensina a questão da autopromoção da salvação do homem são os pelagianos e são os semi-pelagianos, coisa que os calvinistas e os arminianos, eles não são. Então, o tal do sinergismo vindo dos pelagianos e também dos semi-pelagianos não é um ensino calvinista e também não é um ensino arminiano. Vamos então entender agora uma definição sobre o calvinismo relacionado à salvação, ok? Muito bem, vamos lá então. O conceito calvinista afirma que a eleição é o ato soberano de Deus pelo qual ele, Deus, em seu soberano beneplácito e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, ou seja, Deus não está levando se o homem vai crer ou não, tá? Ele escolhe como certo o número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. É o propósito de Deus de salvar certos membros da raça humana em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Essa forma de pensar se refere ao eterno decreto de Deus, pelo qual ele, Deus, determinou consigo mesmo aquilo que ele, Deus, quis que ocorresse a cada homem. Pelo fato de não termos sido criados em condições iguais, deduzimos que a vida eterna é pré-ordenada para alguns e a perdição eterna para outros. Como todos foram criados para um ou para outros desses fins, falamos deles como predestinados para a vida ou para a morte. Isso leva à incondicional escolha de certos indivíduos para a salvação feita por Deus antes da fundação do mundo, baseando-se unicamente em sua própria vontade soberana. Ou seja, nesse caso aqui do calvinismo, Deus, antes mesmo da formação do homem, Deus já sabia quem iria ser salvo e Deus já sabia quem iria ser condenado. A diferença dessa forma de entender o calvinismo para a forma que eu expliquei do arminianismo é que a fé não entra em questão, e sim a própria vontade soberana de Deus. Enquanto que os arminianos afirmam que Deus, baseado na fé do homem, sabe de antemão quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, antes do homem ser criado, os calvinistas falam também que antes da formação do homem, ou seja, antes da existência ou antes dos homens serem criados, através da vontade humana de Deus, da vontade divina de Deus, Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque o Deus ele é presciente, ele já sabe o que vai acontecer no futuro, até mesmo na glorificação, Deus já sabe. Tanto os arminianos como os calvinistas sabem que Deus sabe o que vai acontecer no futuro, porque tanto os calvinistas como os arminianos sabem que Deus ele conhece as coisas que vão acontecer no futuro, porque tem a presciência divina.
Então o que acontece? Os arminianos defendem a visão de que antes da formação do homem, Deus sabe de antemão, através da fé, quem vai ser salvo. Apesar de termos alguns arminianos que afirmam que a fé, que Deus vai prever quem vai ter fé, é após a formação do homem e não antes. Aqui os calvinistas falam o seguinte, que Deus, antes da formação do homem, ele já sabe quem vai ter fé, aliás, ele já sabe quem vai ser salvo, quem vai ser condenado, e não é baseado na fé do homem, e sim na vontade soberana de Deus. Então o que acontece? Aqui nós temos o quê? Nós temos uma eleição de Deus baseado uma eleição incondicional, porque não depende de nenhuma condição do homem, não depende em se o homem vai ter fé ou não, porque Deus, por ser soberano, ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Já os arminianos falam que não, que Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, baseado na fé do homem. Vamos continuar ainda a definição do calvinismo. Bom, como todos foram criados para um ou para outros desses fins, falamos deles como predestinados para a vida ou para a morte. Isso leva à incondicional escolha de certos indivíduos para a salvação feita por Deus antes da fundação do mundo, baseando-se unicamente em sua própria vontade soberana. A sua escolha de pecadores individuais não se baseou em resposta ou obediência prevista da parte dos mesmos, dos homens não, tal como fé, por exemplo, ou arrependimento. Ao contrário, Deus concede fé e arrependimento a cada indivíduo que elege. Eleição não foi determinada ou condicionada por alguma qualidade ou um ato virtuoso previsto no ser humano. Deus elegeu alguns para a salvação em Cristo, reprovando os demais. Deus não tem obrigação de salvar ninguém mais. Deus resolveu salvar alguns homens, reprovando todos os outros, ou seja, Deus teve misericórdia de alguns humanos e deixou os demais entregues às suas próprias paixões pecaminosas. Portanto, a salvação é efetuada totalmente por Deus, por meio de um modelo monergista incondicional. Agora veja bem, prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. O calvinismo afirma que Deus, através da sua soberana vontade divina, sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque dentro da concepção de Deus, por ele ser presciente, ou seja, por ele conhecer todos os acontecimentos, porque Deus é atemporal, então ele sabe todos os acontecimentos que vão acontecer de um modelo temporal, Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Mas aqui nós temos uma questão para ser resolvido aqui. Nós temos no calvinismo dois modelos, o supralapsariano e o infralapsariano. O supralapsariano fala que a eleição de Deus é de forma incondicional. Da mesma forma, o infralapsariano fala que a eleição de Deus também é de forma incondicional, ou seja, não depende do homem para ser salvo, não depende da fé prevista do homem para ser salvo, mas apenas na vontade soberana divina de Deus. A diferença é que o supralapsariano fala que antes da queda de Adão, Deus já sabia quem iria ser salvo e quem iria ser condenado. Já os infralapsarianos falam assim que antes da queda de Adão, Deus já sabe quem vai ser salvo ou não, mas que após a queda de Adão, Deus predeterminou quem iria ser salvo e quem iria ser condenado. O que nós temos que entender é o seguinte, tanto os calvinistas supralapsarianos, como os calvinistas infralapsarianos, ou como também os próprios arminianos, sabem que Deus ele é onisciente e que Deus conhece todas as coisas de antemão, antes mesmo delas serem criadas. Ou seja, antes mesmo da formação do homem, antes mesmo da existência do homem, antes mesmo do homem, antes da formação de Adão, seja lá como vocês entenderem essa questão, Deus sabe de antemão tudo o que vai acontecer. Tudo, 100%. Então, tanto para os calvinistas como para os arminianos, Deus sabe o que vai acontecer lá no futuro. Porque Deus já sabe quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. A diferença é que para os arminianos, Deus previu de antemão quem teria fé e quem não teria fé, para ser salvo e para ser condenado. E para os calvinistas, Deus já sabia de antemão quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, baseado na soberana vontade divina. Então nós temos aqui duas questões muito parecidas, mas que têm explicações diferentes entre o calvinismo e entre o arminianismo. Ok? Outra coisa que temos que levar em consideração também.
Se Deus morreu na cruz por todos, os calvinistas vão afirmar que então os arminianos estão errados, porque como que Deus pode ter morrido por todos na cruz se apenas os eleitos vão ser salvos? Então aqui eles eram um problema. Então Deus falhou, porque se Deus morreu por 100% e só 50% vai ser salvo, então Deus errou, Deus falhou por não salvar os outros 50% que vão ser condenados, tá? Da mesma forma, os arminianos falam o seguinte: ora, Cristo morreu na cruz, sim, pelo 100%, independente se apenas 50% vão ser salvos, porque Deus, quando ele morre na cruz, ele está morrendo e justificando todos diante de Deus. Mas aí os calvinistas vão chegar e falar: ué, se Cristo morreu na cruz por todos, por que muitos vão para o inferno? Então nós temos divergências de interpretações de textos bíblicos aqui, tanto defendidos pelos calvinistas, por exemplo, como também defendidos pelos arminianos. Mas o que nós temos que levar em consideração é o seguinte: tanto o calvinismo como o arminianismo defendem o monergismo. A diferença é que o calvinismo defende o monergismo incondicional, ou seja, não depende do homem para ser salvo, e sim da presciência de Deus, da vontade soberana de Deus para a salvação daqueles que vão ser eleitos e daqueles que vão ser condenados. Já os arminianos também defendem o monergismo, mas não é um monergismo incondicional dos calvinistas, e sim um monergismo condicional baseado na fé do homem, sem deixar que Deus seja o soberano sobre todas as coisas, porque o Deus sabe de antemão quem vai ter fé para ser salvo. Então o que acontece? Aqueles que afirmam que Deus cria o homem e depois fica esperando o homem ter fé ou não, deixa eu ver se o fulano de tal vai ter fé ou não. O fulano de tal não vai ter fé, então isso aí vai ser condenado. O ciclano, o ciclano eu acho que ele tem fé, então eu vou salvar ele. Deus não é dessa forma, Deus, não. Deus já sabe de antemão quem vai ter fé e quem vai ser condenado, aqueles que não vão ter fé. E os calvinistas falam que não, Deus não precisa saber quem vai ter fé ou não para ser salvo ou condenado. Deus já sabe de antemão, antes mesmo da formação do homem, quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque Deus é onisciente 100%, tá? E Deus não é culpado, por exemplo, por metade, por exemplo, vamos colocar 50%, 50% vai ser condenado. Deus não é culpado por aqueles 50% serem condenados. Deus fez Adão sem pecado, ok? Adão caiu no pecado, mas Deus já sabia de antemão que Adão iria pecar, porque Deus sabia que o único que é perfeito é Ele mesmo, porque o único que é temporal, o único que é incriado é Deus. Então não tem como algo que Deus cria ser atemporal, não tem como algo que Deus cria ser 100% sem pecado. Aqueles que vão ser salvos, eles são pecadores, e Deus sabe que eles serão salvos. Aqueles que vão ser condenados também são pecadores, e Deus sabe que eles vão ser condenados. Então, o que as pessoas precisam entender, tanto aqueles que defendem o calvinismo supralapsariano, como aqueles que defendem o calvinismo infralapsariano, como aqueles que defendem o próprio arminianismo, eles têm que entender o seguinte: calvinistas e arminianos, vocês têm que entender o seguinte: Deus é atemporal, ele não criou o mal, Deus não criou o pecado, Deus é atemporal. Tirando Deus, todo o resto é temporal. Então, todos são abaixo de Deus. Então, Deus não tem culpa de nada se tantos por cento vão ser condenados e outros vão ser glorificados. Não, Deus não tem culpa de nada, porque só Deus é atemporal. Se Deus promovesse todos sem pecado, se Deus fizesse Adão sem pecado e incapaz de Adão pecar, algo que é improvável, Adão seria Deus, mas isso não é possível. Por quê? Porque Jesus foi aquele que foi dentro da Trindade. Jesus ele foi criado de uma forma miraculosa através do ventre de Maria, mas deles era eterno, ele era o Logos, ele era divino, e ele se fez em carne, Deus conosco, Emmanuel, para poder, durante o seu período aqui na Terra, evangelizar as pessoas e dar de testemunho que Deus também tinha a sua imanência e não apenas a sua transcendência. Cristo deixou o modelo atemporal para vir no modelo temporal aqui na Terra. Deus deixou de ser apenas transcendente para ser imanente através de Cristo aqui na Terra. Cristo era divino e humano, a sua natureza divina e humana. E Cristo, ele foi o único que não conheceu o pecado e também foi o único que era incapaz de pecar. Diferente de Adão, que antes da sua queda, ele não tinha um pecado, mas ele podia pecar e pecou.
E Cristo, ele era incapaz de pecar porque ele era o próprio Deus. Então, calvinistas e arminianos, vocês precisam entender o seguinte: Deus não é culpado do mal, porque Deus é o único ser atemporal. Tanto o pecado como o mal, como por exemplo a criação do homem, a criação dos seres celestiais, a criação do universo, do espaço-tempo, tudo isso é temporal, mas apenas Deus é atemporal, mais ninguém é temporal, ok? Então Deus, ele não tem culpa de nada, nem do mal e nem do pecado. Se as pessoas vão ser condenadas, uma porcentagem da população vai ser condenada, a culpa não é de Deus, a culpa é daquelas pessoas que não tiveram fé suficiente para ser salvo. E um detalhe, enquanto que os arminianos afirmam que Deus, antes da formação do homem, já sabe quem vai ser salvo através da fé, da mesma forma, os calvinistas afirmam que Deus, de antemão, sabe quem vai ser salvo, baseado também na presciência de Deus, ok? Então é isso aí, é um assunto polêmico dentro da igreja. Muitas pessoas não conhecem o calvinismo, muitas pessoas não conhecem o arminianismo. Eu fiz uma explicação do que é o calvinismo, eu fiz uma explicação do que é o arminianismo. Eu tenho alguns livros escritos na área, né? Eu tenho um livro de teologia sistemática, e no meu livro de teologia sistemática eu explico sobre os decretos de Deus, explico também sobre a questão da predestinação, explico também a questão da expiação de Cristo, da depravação do homem, e da perseverança dos santos e do projeto de aplicação da salvação. No meu livro de teologia sistemática eu entro nessa questão. E no meu quarto livro, meu último livro agora, lançado agora esse mês de abril de 2023, né, O Ser de Deus e Suas Obras, a Identidade de Deus, eu também dedico alguns capítulos sobre esse assunto desse vídeo também no meu quarto livro, ok? É isso aí, pessoal. São 27 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, um assunto polêmico. E uma reflexão aqui. Cuidado, calvinistas, amem os seus irmãos arminianos. Cuidado, arminianos, amem os seus irmãos calvinistas. Vocês não são sinergistas, vocês não são pelagianos, vocês não são semi-pelagianos, pelo contrário, vocês são monergistas. Por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas. A única diferença é que um segue o modelo condicional, sem deixar de ser monergista, e o outro segue o modelo incondicional, sem deixar de ser monergista. Vocês devem estar perguntando, e você, o que você é? Bom, eu particularmente, eu sou calvinista, tá? Eu sou um calvinista infralapsariano. Mas os meus livros, eles não são nem calvinistas e nem arminianos. Meus livros são imparciais, neutralidade total nos meus livros. E nos meus vídeos, como esse aqui agora, neutralidade total. Não existe nenhum vídeo meu no YouTube e não existe nenhum livro que eu escrevi ou algum dos artigos que eu escrevi que eu defendi ou esse ou aquele ponto de vista. Pelo contrário, eu tenho minha posição particular, mas nos meus vídeos e nos livros que eu escrevo e nos meus artigos acadêmicos eu sou neutro. Portanto, é um vídeo neutro relacionado ao calvinismo e relacionado ao arminianismo. Eu, particularmente, sou calvinista infralapsariano, mas eu tenho 100% de respeito pelos meus irmãos em Cristo, meus irmãos arminianos, ok? Um abraço a todos aí, valeu!